Então, começando agora o primeiro episódio do Disruptivo Podcast, falando sobre economia, indústria, empreendedorismo, capacitação, network, business, é tentar fazer aquela ligação entre as entidades, sejam elas governamentais, empresárias, pesquisadores, todo o ecossistema que seja necessário para criarmos algo disruptivo aqui no nosso estado, ou no norte inteiro, que seja, projetos que possam ser replicados nas demais áreas, estados do nosso Brasil. O intuito aqui não é falar sobre política, é apresentar ideias, soluções e apresentar as situações, os gargalos e as possíveis ações que nós podemos fazer nas mais diversas áreas do nosso estado. Seguindo nisso, nessa mesa só sentará pessoas de alta capacidade, daquelas do maior nível. Eis que vos fala, meu nome é José Afonso, tenho 30 anos, sou bacharel em Direito, graduando em Economia, estou tentando galgar um mestrado em Propriedade Intelectual, sou analista de dados e cientista de dados também. Faço parte hoje da implementação do Observatório da Indústria. Fiz parte da criação e da Fundação de Amparo à Pesquisa durante 12 anos e ao meu lado há alguém muito mais superior e de uma capacidade exorbitante. Temos aqui comigo Gilberto Batista, superintendente da Federação da Indústria. Bom, é um prazer estar aqui para conversar um pouco com vocês aqui, falar um pouco da Federação das Indústrias, da Indústria do Estado de Rondônia. Sou Gilberto Batista, estou na Superintendência da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, desde 2009 nesse cargo, tá? Passei alguns presidentes lá e sempre buscando o melhor ambiente para os negócios da indústria rondoniense. Tá? Sou formado em Direito, formei em Direito pela FADA, lá nos anos 90, tá? Mas deixei de advogar justamente por ter assumido a superintendência da Federação das Indústrias, mas continuo ainda em alguns fóruns inerentes ao direito, tipo, fiquei algum tempo no CARF, de 2010 a 2016, fui conselheiro do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Receita Federal, atuo também na Junta de Recursos da Previdência Social, tá? Esse desde 2005, tô lá, já vamos para 18 anos nesse encargo muito prazeroso de ser conselheiro da 29ª Junta de Recursos do Estado de Rondônia. Com grande humildade, ele fala muito pouco sobre ele, mas já vi esse homem debater sobre química, agronomia, produtos de solo, melhorias, dentre outras várias áreas. A advogado, eu acho que é a última formação desse homem. Isso aqui já é um químico, é um agrônomo e é um entendedor de várias áreas da indústria e do setor do agronegócio. Nós temos aqui hoje o nosso grande convidado, o homem que trouxe a pauta, Domingos Sávio, advogado e jurídico da Câmara e Dirigentes do Logista. Fala um pouco mais sobre você, Domingos. É, como vai todo mundo aí? A gente é um entusiasta do comércio, né? Sou advogado, sou jurista da CDL, sou vogal na Junta Comercial também. Sou um entusiasta do comércio local, né? Sou filho de empresários, então, assim, a mudança que a gente precisa tá através do comércio. Claro, a indústria produz, o comércio vende. Acho que o motor, né, da economia do nosso país é o comércio. Então, assim, discutir o comércio é sempre muito legal e eu gosto muito, porque sou filho de empresários, desde pequenininho estou ali dentro, vejo essa cidade crescer, né? Cresci junto com ela, nascido aqui em Porto Velho, e é muito bom sempre conversar, sempre debater com outras pessoas sobre o comércio de Porto Velho. E no outro canto da mesa, para aprofundar este debate que vai ser voltado a essa área de comércio, nós temos um doutor Ramage, que ele é doutor em cluster varejista. E me fala mais um pouco sobre você, doutor Ramage. É um prazer estar aqui, né? Sou Gilberto, que eu rendo minhas homenagens. Tenho um negócio aqui em Porto Velho, em Rondônia. E a coisa decola porque o seu Gilberto aí, o Zé Afonso comentou, abriu muitas portas para o meu negócio. Domingos também, já tive a oportunidade uma vez de conversar com ele por conferência e é bem isso mesmo, né? Que ele fala, um entusiasta do varejo aí. E tá aí, né? Como disse o Afonso,
eu fiz um doutorado baseado em cluster varejista, ou seja, aglomeração do comércio, né, de vários lojistas vendendo produtos correlatos, que é um dos fatores que provoca a atratividade. Para fazer um raciocínio mais simples, proposta que eu venho discutindo aqui com o Domingos, é uma 25 de março aqui em Porto Velho. Né? Por que não? 25 de março lá em São Paulo está para o Brasil, assim como uma 25 de março de Porto Velho estaria toda a região norte. Então aí a gente vê, né, esse empenho aqui desse pessoal. Então me sinto muito honrado de estar aqui do lado do Domingos, uma pessoa que é da região, é um nativo daqui, com todo esse pensamento, né? Essa vontade de fazer a coisa acontecer. Seu Gilberto aqui, dispensando o tempo precioso dele aqui também para esse debate. A minha formação, eu sou administrador de empresa, né? E há pouco tempo eu estava professor em universidade, antes disso, executivo de multinacionais, e agora aqui em Porto Velho, tentando fazer esse mercado aí, né? Esse setor que mais emprega no mundo, né, Luiz? Então isso precisa ter um carinho muito grande. E esse é o motivo que me levou a fazer um doutorado nessa área aí. Então, muito obrigado pelo convite. Show demais, levantando esse ponto que o senhor levantou. Queria agradecer realmente a todos os presentes por terem cedido seus espaços. Sei que são pessoas extremamente atarefadas. E o tema de hoje é a Avenida 7 de Setembro, aqui de Porto Velho, que já foi o grande centro da cidade comercial, que hoje está precisando de muita atenção. É uma rua que está caindo de ostracismo e que eu vejo que há muito tempo, desde 2011, desde a época do Roberto Sobrinho, houve um acordo entre a prefeitura e o comércio de varejista para tentar revitalizar a 7 de setembro e desde então não foi possível concluir isso. Eu vejo referente aqui ao Domingos e a CDL, que eles têm uma proposta chamada Domingão da 7, né? Da CDL, na Domingão verdade. da CDL, que é para uma revitalização. Na verdade, o Domingão é um evento, né? Nós temos um evento. A revitalização da CDL, a revitalização que a gente sempre vem assim, surgiu como? Claro, a gente percebe a decadência de qualquer comércio, né? Qualquer rua, se vê o declínio às vezes, e a CDL, assim, é muito atenta. E há muito tempo a gente já vê a diminuição de comércios na 7 de setembro. Hoje a gente fez um levantamento, há cerca de, acho que uns 2 meses, a gente fez um levantamento, tinham 44 comércios fechados num período muito curto de espaço, pelo menos 600 metros, né, que seria o perímetro que possui aquele corredor de ônibus. Então, assim, a CDL não é nenhuma especialista, né, a gente não tem lá nenhum, nós temos comerciantes, empresários, que notam o que está acontecendo. E a gente vem, ao longo do tempo, tentando demonstrar isso para o governo, para a prefeitura principalmente, sobre que deveria voltar as suas atenções para 7 de setembro. E existem algumas saídas que nós estamos estudando, às vezes umas saídas mais rápidas, que tragam um resultado mais rápido, né? E outras um pouco maior, foi essa que a gente conversou com o professor Ramage, sobre a ideia dele de transformar a ideia de uma 25 de março, e aí foi depois da nossa conversa que eu entendi que quando ele fala uma 25 de março, ele não fala em eletrônicos, ele não fala daqueles produtos que são importados, ele fala sobre o modal de trabalho, de comércio. Lá eles concentram vários comerciantes de vários setores, e aí eles são meio que setorizados mesmo lá, né? Aqui você encontra produtos de fantasia, de roupa de fantasia, ali tem eletrônico, ali tem produtos de casa, então seria mais ou menos a gente fazer um estudo para ver qual que seria a, a importância da 7 de setembro e qual seria o ramo que a gente poderia trabalhar. Foi mais ou menos isso que a gente entendeu. A CDL também vem pensando em outras coisas. Primeiro, a retirada
do corredor de ônibus. Hoje a gente tem um corredor de ônibus 600 metros. Ele começa ali na prédio do relógio, ali na Farquhar, e termina esse nome daquela rua? Fala mais alto. Na Joaquim Nabuco. Não, ele termina um pouquinho depois, naquela avenida que fica com as Nações Unidas. Isso. Então é um corredor muito pequeno. Isso, ao nosso ver, não impacta tanto no transporte público de Porto Velho do jeito que ele impacta para o comércio. Então hoje, se você passar ali do comecinho da Farquhar até a Nações Unidas, você vai olhar mais ou menos umas 44 empresas fechadas, a sua maioria do lado direito, que é onde tem o corredor. E se a gente olhar o que esse corredor faz de diferença, para o comércio faz muito. Você não pode parar, você não pode estacionar, você não pode descer uma pessoa de idosa, você não tem uma carga e descarga, que é a coisa mais simples para o empresário. Ele tem que chegar mais cedo, descarregar do lado esquerdo e atravessar para o lado direito. Ele não pode parar o caminhão ali. Então, tem muita coisa pequena que pode ser resolvida. Mas eu acho que ali deveria ser um projeto maior, claro. Eu também concordo, teria que ser um programa. O primeiro passo, acho que a ideia, mas era buscar. Tem 2 centros comerciais pujantes, o da Zona Leste e o da Zona Sul, Jatuarana e Amador dos Reis. Esse pessoal saiu dali da sede antes desse corredor. A pergunta é que eu vi esse pessoal que está lá. Se a gente mudar aqui, tirar o corredor, porque talvez a gente faça um investimento, tudo não é o corredor. É o corredor ou é porque a população de lá não tem mais interesse em vir? Porque o que aconteceu é assim, as lojas que estão ali na 7 hoje, parte delas estão ali na 7, e elas botaram uma filial dela na Jatuarana e a filial dela na Amador dos Reis. O que levou elas para lá? É porque os pequenos negócios estavam crescendo lá e a concentração de população lá é maior, e não há hábito dessa população, porque tira o corredor de ônibus, eu tenho que botar alguns atrativos mais. Não só loja, porque eu tenho que atrair, mudar o costume das pessoas. Porque hoje o cara lá da Zona Sul, ele vai fazer compra, ele vai para Jatuarana. É a mesma coisa da Zona Leste, Amador dos Reis, porque ficou aquele centro comercial. Simplesmente tirar o corredor de ônibus, eu acho que é uma alternativa. Ele resolve? Não resolve. Tá? Então é isso que eu vi, primeiramente, aqueles comerciantes que estão lá nesses 2 centros comerciais, que são as filiais. Como é que representa? Você pretende realmente, se a gente fizer essas intervenções na 7 de setembro e mediações da 7 de setembro, você acha que vai voltar ao teu comércio? O que tem que fazer para atrair esse teu público? Qual que é o perfil do teu cliente lá da Zona Sul, o perfil do teu cliente da Zona Leste, e o teu perfil, que você hoje está nos 3, e o teu perfil do teu cliente do centro. A gente vai conseguir realmente tirar o corredor de ônibus, botar ali, criar então espaços para atrair, é um restaurante bonito que tem que colocar para poder atrair a população. Isso seria um paliativo. Isso seria assim. E o estacionamento? Então, isso seria um paliativo. Hoje nós temos problemas na 7 de setembro inúmeros. Desde morador de rua, desde acessibilidade, falta de estacionamento e o corredor de ônibus. Isso seria acho que um paliativo, porque se eu tiro o corredor de ônibus, eu tenho um lado todo para estacionar. O certo era implantação do estacionamento rotativo no município inteiro, não inteiro, mas nos grandes locais de movimento, que teriam também nos outros centros. Eu acredito que isso pode acontecer, a criação de um novo centro e também a perca da importância da Jatuarana pode acontecer a qualquer momento. Basta uma decisão de um político que vai lá e deixa a Jatuarana mão única. E é possível, foi aconteceu na 7 de setembro. 7 de setembro era mão dupla também. A gente tira um pouco da circulação. Coisas simples, elas podem atrapalhar o comércio. Então, lá na Jatuarana você ainda tem muito estacionamento, muito espaço de estacionamento e é de rota. E outra questão, tanto os outros centros, a Calama está crescendo muito também. Então você tem todo o entorno. Então você tem o que você tem em Calama, Jatuarana e Amador dos Reis. Áreas residenciais ao lado. A partir do momento que aquilo ali começar a crescer e virar comércio, você não tem mais pessoas morando ali. Essas pessoas vão ir para outros lugares. O que a gente precisa é incentivar também a construção civil no centro de Porto Velho. Nós temos muitos imóveis parados, muitos terrenos parados,
e que virou um pouco de especulação, acredito. Tá. Vamos esperar aumentar o valor aqui, o do metro quadrado, para poder vender. Ou o próprio construtor, não vale a pena construir agora aqui, porque eu preciso construir barato. A partir da hora que você tem um incentivo à construção civil de residências no centro da capital, você também vai trazer população para cá. Então, nós estamos falando aí de densidade demográfica. A Isso. densidade demográfica próximo da Jatuarana, próximo da Amador dos Reis, é muito maior do que aqui, é substancialmente maior. Com isso, a população vai. Começou com os pequenos negócios, as pequenas lojazinhas que montou lá na Jatuarana. Se a gente remeter a 15 anos atrás, nós tínhamos só lojinhas lá, o cara que comprava aqui no centro e iria revender lá, tá? E aí, com a densidade demográfica, os próprios maiores começou a botar as filiais dele lá. E hoje, salvo o melhor juízo, essas grandes marcas estão vendendo mais lá do que na 7 de setembro. E aí, com isso, vai você tem tudo. Bancos, todos eles estão indo para lá. Né? Todos os bancos, grandes empresas, estão indo para onde a população está. Isso é natural. O empresário ele faz isso, né? O empresário ele quer vender. Então, ele vai atrás onde está a população. A gente percebe isso até com questões de outros ramos, que nem a iFood. A iFood ele tem um modelo de trabalho, não sei aqui em Porto Velho, né? Mas em São Paulo tem. Que ele cria grandes, ou outros empresários criam grandes centros de cozinhas. Uhum. Então você não precisa mais ter o seu comércio e sua venda para a população de porta, né? Que chega na sua porta. Você monta um negócio que é simplesmente vender por delivery. E aí você tem um prédio que tem um monte de cozinhas e essas cozinhas ficam em bairros populosos, justamente para diminuir o tempo de transporte, né? É como se fosse um shopping só de cozinhas. Então o empresário ele faz isso. Onde está a população ele leva. O que a gente tem que fazer é trazer um pouco dessa população para vir morar no centro. A gente tem visto condomínios sendo criados cada vez mais longe, levando a população cada vez mais para longe. Isso é caro para o município. Porque o município tem que levar água tratada, tem que levar iluminação pública, tem que levar asfaltamento. A gente precisa ver o que está acontecendo aqui, na região até daqui do estúdio, qual é o movimento que isso... Por quê? Porque as pessoas foram saindo do centro e foram indo para as regiões. Assim, Porto Velho está crescendo meio que ordenado e mais da periferia. Isso. E ainda bem que a gente ainda não tem uma liberação para construir depois da ponte, porque senão tá para todo mundo depois da ponte. Então, demograficamente, a gente tem um dos maiores municípios do Brasil, se não é o maior, né? Então é difícil. O maior, é muito grande. Então, a revitalização da 7, ela para retornar o comércio potencial da 7 é uma referência comercial do município da cidade de Porto Velho, tem que ser um projeto bem estruturado e de médio e longo prazo. A revitalização, concordo que ela é urgente, necessária e imediata, tá? Isso vai importar, você revitalizou a 7, tirou o corredor de ônibus, botou aqui, vai indicar que vai voltar imediatamente o comércio? Acredito que não. Mas, de qualquer forma, a revitalização vai começando a fazer o processo talvez inverso. Mas eu já acredito que pelo menos os que já tem a gente consegue manter. Não, isso sim, acho que precisa sim. A gente está tendo uma fuga justamente. Claro, não é só isso. Ao longo do tempo, esse é o meu pensamento pessoal, tá? Ao longo do tempo, o que aconteceu? As pessoas vieram para a 7, era um único centro comercial, e eles foram adquirindo imóveis. Aí grandes empresários tinham vários imóveis aqui e dominavam esse comércio. Foram envelhecendo e foram o quê? Alugando esses imóveis. Hoje nós temos uma geração de filhos que nunca tocaram um negócio que era dos pais. Eles tocam o quê? Os aluguéis. Uhum. Então, nós temos relatos que na época da pandemia, que foi o período pior que o Brasil passou, tinham ainda proprietários de imóveis, não só da 7 de setembro, mas também está acontecendo na Jatuarana, que não quiseram nem pensar em não aumentar o aluguel, eles queriam aumentar o aluguel, não era nem baixar. Então, assim, o que aconteceu foi que ao longo do tempo os imóveis pegaram um preço muito grande na 7 de setembro, acho que não teve sensibilidade dos proprietários em rediscutir isso, abrir mão de valores para manter os seus contratos, achavam que, e era assim, não quer, tem outro que queria, e você sai.
eu sei porque eu vivi isso. Saiu uma loja aqui, no outro dia já tinha outro lá dentro. Uhum. Já pagava o aluguel mais caro para poder estar lá. Hoje já não é a mesma coisa. E a gente tem que olhar isso não só para 7, tem que olhar para todos os outros centros. A Jatorana ainda tem um pouco para crescer? Tem. Que ela tem, mas você pode ver que ela está saindo da parte mais movimentada e já está indo ali para Sucupira, já está indo para a continuação ali da Jatorana com sentido BR, né, ali do Trevo. A gente vê que ela está se espalhando. Vai chegar uma parte que ela vai saturar também, e aí é isso. Os proprietários vão deixar de ter negócios e vão alugar e vai acontecer a mesma coisa. Vai surgir um novo centro comercial. Para cá pode surgir esse centro. Em referente a 7, o shopping teve esse impacto todo que todo mundo O disse, shopping ele que teve. foi quem matou, deu o Não, último, não. o último O prego. shopping ele toda vez que se instala um shopping e acho que o professor Ramage pode até explicar melhor, porque ele já deve ter estudado sobre, mas toda vez que um shopping se instala numa cidade, ele traz um prejuízo, porque ele tira primeiro os lojistas que estavam no centro foram para o shopping. A gente percebe hoje E a os que não Carlos foram perdem o movimento. perdem movimento. Mas aí depois nós temos aqui em Porto Velho o movimento contrário. Você está vindo agora o pessoal saindo do shopping e indo para a rua. Voltando. A Carlos Gomes está. A Carlos Gomes era o seguinte: antes do shopping, eram as melhores lojas que tinham quem tinha um poder aquisitivo maior. Era um centro comercial bem bonito, né? E aí eles saíram e aí a rua basicamente deu uma caída. Só que hoje ela está voltando a ser o que era e eu acredito mais forte. Com lojas mais bonitas, com produtos melhores. Quem ainda não está sentindo isso é a 7 de setembro, né? Por quê? Porque tem, eu acho que uma formação o formato das lojas são lojas maiores, grandes, que eram as grandes magazines, né? Que vendiam de tudo. Então a gente tem lojas muito grandes, lugares que eram bancos. Já Carlos Gomes não, são lojas pequenas, que é mais fácil para você montar um negócio. Então eu acredito que é mais ou menos isso, né? Há toda cidade que tem um shopping, e até o próprio shopping, né? Tem lojas no shopping que até hoje nunca foram habitadas desde sua abertura. Eu acho que ele sente isso também, né? Desculpa interromper vocês, mas estava vendo uma página de São Paulo sobre indicações sobre Porto Velho. Existe uma penca de lojas que nem existe mais na 7 de setembro, que eles estão recomendando conhecer, e é de 2023, tipo Discolândia. Acho que lojas Umuarama ainda existe na 7 de setembro. Não existe. Marisa eu sei que tem, Rei do Pano, mas tipo, são lojas que já morreram há muito tempo, mas ainda está sendo divulgado nas páginas de fora como lojas a serem visitadas em Porto Velho na 7 de setembro. Tem toda essa atualização também. Quando a gente fala, e o Ministério colocou bem aqui, né, a questão do shopping center, quando ela se instala, isso começa nos Estados Unidos, né, os primeiros estudos começam a ver, depois na Inglaterra, no Japão, onde eu tive por alguns anos lá, tem cidades pequenas que instalam um shopping center, o comércio local morre. A cidade vira uma cidade fantasma, né? E hoje eles estão correndo atrás de reverter nesse fluxo. E quando a gente vê aqui, por exemplo, ali a Calama, que mora ali perto, que o Domingos estava comentando, a Calama tem uma parte... perto do centro, tá falando um pouquinho baixo. A Calama ali tem uma parte da Calama que ela está se transformando num cluster natural de ótica. Começa a dar uma passada e dar uma olhada ali, que é uma loja de ótica atrás da outra. E isso ela vem assim, o que corrobora a teoria do cluster. Cluster é um aglomerado, né, uma concentração de lojas vendendo produtos correlatos. Não existe concorrência perfeita, né? Eles se cooperam, né? É uma competição. Então, é o caso, por exemplo, um exemplo dessa competição, por exemplo, lá na Santa Efigênia, eletrônicos. Qual é a atratividade de Santa Efigênia? Santa Efigênia, a atratividade ali é que naquela rua você tem tudo de eletrônicos. Ou seja, o Brasil inteiro sabe disso. Então, quando quer comprar um eletrônico, ele não vai, por exemplo, num outro bairro de São Paulo, onde tem uma ou duas lojas. Por quê? Se ele vai lá e não tem, quer dizer, ele perdeu viagem. Perdeu a viagem.
Entendeu? Então a atratividade do cluster é exatamente essa. Essa é a ideia do shopping O também, né? De você cluster, saber que mas o- vai para ele, né? Nessa visão que vocês estão O aí, cluster ali que oftalmológico ele decorre de 2 hospitais na Panama. Sim, Os 2 hospitais. Então, você teve 2 âncoras ali. Tá? Mas é igual também se você pensar ali naquela região da Calama, mais para baixo, mas acho que é a mesma região que tá falando, né? Na das clínicas, né? Não, o ótimo. Não, é clínicas médicas que você tem várias. não, eu tô falando assim, o que aconteceu também ali naquela região do laboratório. Tem um laboratório na frente Ah, do tá. outro. Uhum. É, Eles acabam. da mesma forma que vocês estão falando sobre revitalização e transformar no 25 de março, aquela parte de trás da Júnior Sam virou uma shopping China inteira que tá virando a rua e tá subindo e tá subindo a 7 de setembro. Mas aqui a gente precisa tomar um cuidado, né? Porque dentro dessa teoria ali, por exemplo, eu fiz uma pesquisa algum tempo atrás na Rua das Noivas, na Rua São Caetano, lá em São Paulo. E aí eu estou vendo aqui que tem uma rua que está vivendo hoje, né, um momento de glamour ali, né? Agora, esse glamour ele precisa ser passado ao público, né? Então, aí são vários assuntos, né, que a gente vai tratar com o tempo, mas veja, esse glamour ele perpassa por uma governança, né? E não aquela governança corporativa onde eu mando e você obedece. Não, tem que ser uma governança natural, aonde a liderança nasce do conhecimento de um deles, né? Ou seja, não é remunerado, é pela capacidade mesmo. Porque senão daqui a pouco vai acontecer com essa rua onde tem bastante lojas, são os boutiques, né? Ah, Carlos Gomes. Carlos Gomes, né? Veja, o estudo mostra, por exemplo, que a Rua das Noivas teve um momento de glamour. Hoje aquilo está morrendo. Então, a gente já vendo essas situações, em Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido, não é nem na Inglaterra, no Reino Unido, a doutora Parker, quando ela faz um estudo, e lá não é cluster, ela vai pela High Street. Então, só para entender um pouco, né? O cluster é concentração de lojas vendendo produtos correlatos. Tá? Então, por exemplo, Santa Efigênia, só eletrônico. A High Street é tipo uma rua direita lá de São Paulo. Então, você tem numa rua vários comércios, que eu acho que é o que acontece ali na Rua 7. Porém, na minha visão, né? A minha visão, andando ali, conversei já com o Domingos, é uma situação assim, por exemplo, nós tivemos um exemplo de um cluster mal planejado, muito próximo daqui, e que era pujante, até um pouquinho antes da Covid. E eu entendo assim, que há uma bola pingando dentro da área e ninguém chuta pro gol. O que é isso aqui? É aquela cidade aqui, quando você atravessa o rio ali, né, que vai para a Bolívia ali, que tinha um comércio ali, Guaiará. Guaiará. Muito bem. Então, existia esse mercado. Havia um fluxo muito grande de pessoas para lá. Agora eu pergunto, a gente não pode trazer esse pessoal para vir comprar aqui em Porto Velho? Essa é a questão, né? E aí eu andei fazendo uma pesquisa na região, o que eu vi lá? A primeira coisa que eu ouvi ali de Guajará, na época que era pujante, eram atendimentos, que era péssimo, né? Porque você chegava para pegar alguma coisa para ver Mas você diz, já do lado de boliviano? lá no Ah, o boliviano. lado boliviano, ele sempre teve problema mesmo com atendimento, né? Com qualidade de alguns produtos, mas a maioria era questão de atendimento. Mas a cidade de Guajará em si, o governo teve uma época tentando revitalizar lá, que estava morrendo. Na verdade, Guajará, ela tem já um bom tempo já que Não, eu não precisa acredito que aquilo volte, viu? Não acredito, porque da Guaiará forma não que volta, deixou morrer, É. agora, veja, essa Tem ideia, Amazon hoje, né? essa ideia tá ali, entendeu? E alguém daqui a pouco, em algum município, vai fazer isso, né? E eu espero que seja no estado, né? Então, a proposta nós já sabemos todas as dificuldades, o Domingos sabe até melhor do que eu, já até comentou aqui, o problema é o atendimento, né? Aí depois tinha o problema do câmbio, depois tinha o problema da fronteira. Lá foi pujante na época que a gente não podia ter produtos importados. Isso. Então a loucura era porque a gente não conseguiria ter um tênis Nike, um perfume importado. Ou você ia para Manaus. Ó, na época do nosso comércio fechado, as pessoas vinham do Brasil inteiro para Manaus para comprar videocassete para poder vender em outros lugares. Então, assim, depois da abertura, né, promovida acho que pelo Collor, a gente, eu lembro que eu ia para Manaus, a gente via cada carro importado, assim,
Aí você via o desenvolvimento que aquela cidade tinha em relação aos demais estados as cidades do nosso Brasil. Eu acredito também, a ideia, a gente depois que conversou, a sua ideia, assim, eu vejo como uma saída de a gente chegar e é a mesma coisa. Hoje a gente pensa, a gente tem isso também já na esqueci de novo o nome da rua. A Nações Unidas, porque se você quiser comprar peça para carro ou fazer manutenção de carro, você sabe, vai para lá que vai encontrar alguma coisa. Eu acredito que as pessoas, assim, é um comércio que não vai mudar dali, nem se você quiser, por exemplo, vou fazer um desse aqui na Zona Leste, não vai conseguir, mas tem muita população, as grandes empresas de autopeça estão lá. Mas o caminho para 7, então, seria qual seria o segmento que a gente vai revitalizar 7. Por isso que eu digo, volta a conversar com ele. Vamos pensar o seguinte: setor de vestuário, então vai ser aqui, então vai ser só vestuário aqui. É um setor da área certa? Não é vestuário. Pegando em conta até as lojas de novo, mas teria que ser ali, tem que ter aquele setor, porque daí a população sabe, olha, se eu quero comprar vestido de noiva, vai ser só na 7 que eu vou achar. Então o projeto teria que ser nesse contexto. Essa ideia do professor Ramage. Eu acredito que até essa ação é dos próprios empreendedores ou é uma ação de prefeitura? Eu acho que deveria ser da prefeitura. Na minha visão, algum tipo de incentivo para esse tipo específico de loja? Eu acho não. Aí não. Eu acho que ela deveria promover esse conhecimento, né? Ou contratar uma empresa de consultoria para ver o que fazer para revitalizar o centro. Porque um centro, ele vai criar vários problemas. Se a 7 de setembro, por exemplo, resolver, esse é o grande momento da 7 de setembro. Esse eu já vi. Olha como é que era de camelô, você percebia, ó. Era camelô em todas essas sombrinhas aqui, ó, ao redor, eram camelôs. Fora, né? Tudo era camelô. Era uma 25 de março, né? Não, ela tinha um comércio muito pujante, era o tanto de placa que tinha, todo mundo querendo aparecer. Entendeu? Olha só, o cara tem uma Milani aqui, uma Milani ali. Ele tinha 2 lojas na mesma quadra, do mesmo grupo empresarial. E então, aquele negócio, você tava bom, Domingos. Eu lembro na época, guerra, não, porque até a prefeitura tem que retirar esse camelô, tem que criar camelódromo. Então você tinha um negócio que você analisava um espaço curto. Eu acho que tinha que saber conviver com aquilo ali, porque a hora que foi retirando tudo, aí o cara de alimentos que já vendia ali já começou a ir para outro lugar, e aí foi gerando um efeito de empurrando. Eu acho que é mais voltado, Gilberto, eu acho que é mais voltado a crescimento da cidade para outros lados. É sempre assim. Se você perceber, por exemplo, eu moro ali no Reserva do Bosque. Lá no Reserva do Bosque, a gente... hoje nós estamos assim. E ainda... isso aqui é antigo já, porque o Ponto 7 já fechou, essa Milani já fechou, Decalçados fechou. 2012. Pode botar aí a de agora, tá tudo fechado. Você tem que ver que isso é uma diferença de 4 anos de uma foto para outra, cara. Entendeu? E hoje tem bastante trânsito, mas ninguém tá parando aí. Continua sendo um trânsito complexo, porque é uma principal, mas comercialmente... Mas quando a gente fala do cluster, e aqui aproveitando até todas essas informações do Domingos, que muitos lojistas eles saem, estão indo para outras localizações, mas mantém a loja ali, né? Então, quer dizer, quando a gente fala em cluster, a gente pode pensar também num outlet, né? Numa high street. Então, quando eu conversei com o Domingos, a ideia é trazer esse conhecimento, né? E compartilhar esse conhecimento com os lojistas. Essa foi a ideia, inclusive estou para apresentar, já apresentei, entreguei para o Afonso, ele vai te entregar. A ideia é exatamente essa. Olha, cluster é isso, high street é isso, e o outlet funciona dessa forma. Muito bem. Daí para frente, a gente vai começar a ver o perfil dos lojistas. Porque, de repente, eu tenho uma loja que vendo marca. Quando ela sai, eu estou falando de roupas agora, quando sai de moda, ele tem que colocar a moda, né, seguinte, e aquilo vai ficar no estoque. Se ficar no estoque é prejuízo. Então, os americanos criaram, algumas décadas atrás, o tal de outlet. Né? Então, ou seja, eles criaram uma região, não dá para ser no centro, até porque começaria a competir entre eles. Então, eles vão para a área rural,
né, em beira de rodovia e montavam um outlet, que era um shopping center, então essas marcas iam lá para vender roupa com defeito, fabricante aproveitava ali, o que saiu fora de moda, colocava ali, então você conseguia comprar um produto de marca fora de moda a um preço muito mais acessível. Então, ou seja, o dinheiro continuava virando. E as lojas adquiriam nova coleção e ia em frente. A Rua 7 assim, agora é pensar um pouco fora da caixinha, né? Eu entendo que nós temos um público aqui da região, né? Esse público dessa região, como vocês falaram, né? Lá na Jatuarana, em outras regiões, é assim, o comércio, e o Domingos ele vai poder até explicar melhor isso, né? Toda rua comercial, ela tem um ápice, né? Ela vai, cresce, 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 e por um passo de mágica, ela começa o declínio, né? Porque ela satura. E por que satura isso aqui? É porque enquanto está ganhando dinheiro, né, aquilo é punjante, ninguém se preocupa com o É amanhã. justamente isso. Né? Ninguém se preocupa. E até para os outros grandes centros também. Sim, Essa ideia tem que ser sim. pensada. Quando a gente fala prefeitura, a prefeitura tem que pensar nos 3 grandes centros. Ou 4. Porque quando eu fiz uma pesquisa ali, por exemplo, no Reino Unido, da Parker, o que acontece? O Estado mesmo, ele não se movimentava. Então o shopping foi entrando e aquela cidade foi virando cidade fantasmas, né? Então, hoje eu parto do seguinte princípio. É fundamental que tenha uma governança, uma liderança ali dentro. Né? E essa liderança, ela passa. E não adianta chegar e falar assim: olha, o Afonso é que vai liderar. Isso aí não adianta. Tem que emergir lá. E a gente sabe, domingo, se eu falar com ele aí nessas ruas, ele vai falar: pô, aquele senhor ali é o cara que mais entende de Rua 7, é o que mais viveu isso aqui e tal. Então, são essas pessoas. Agora, precisa ver se ele é um líder, porque tem gente que tem um conhecimento e não. Como, né? E tem outros que se intitulam e não é porcaria nenhuma. Desculpa até a ignorância da pergunta, mas, por exemplo, se o senhor fala muito sobre a 25 de março, São Paulo e tal. As ruas ao redor não tem trânsito, não passam carro. Existe uma possibilidade de fechar um ponto da 7 de setembro onde que as pessoas possam transitar infinitamente com que seja camelô, 1000 lojas e tudo mais, porque eu acho que só apenas subir um estacionamento, que eu acho que não resolve o Mas fluxo desse pedaço. não, mas nós temos ruas Paralelas. paralelas que facilmente, eu acho que você fechar uma rua, transformar num calçadão você mata. Mas essa ponta final, porque a 7 de setembro ela começa num fim de rua. Então, mesmo assim, se você não tiver circulação, ó, a gente tem estudos bem anteriores já da 7 de setembro, para inversão da 7 de setembro do fluxo, porque o fluxo anterior da 7 de setembro ele descia 7 de setembro. Então não é só tirar o corredor de ônibus. A gente pensa na inversão da 7 também como mais um atrativo. Por que seria atrativo? Quem é que não queria no final da tarde descer a 7 de setembro e ver o pôr do sol, porque ele morre lá no Rio. No Rio. Se você olhar lá de cima da Joaquim Nabuco para baixo, você vê que é um caminho que você vai direto até o Rio, não tem construção. Até lá na estrada de ferro não tem uma construção, você consegue ver o rio dali, então você tem uma visão legal. Então você traria um fluxo para 7 de setembro de pessoas que queiram pelo menos. E quem sabe a gente pensar na parte turística. Então vamos voltar a 7 de setembro então para a parte turística. É procurar esse modelo. Eu acho que a gente não pode só ficar parado. A gente está se movimentando ali para fazer coisas que nem eu falei para você. São tão imediatas que a gente recentemente fez conseguiu com a prefeitura de Porto Velho, só para você ter ideia, conseguiu a prefeitura que nos sábados e domingos e feriados, se eu não me engano, possam estacionar. O corredor deixa de ser exclusivo para ônibus e pode estacionar, claro, na área. A gente, através da CDL, a gente confeccionou as placas, porque como não estava na previsão da prefeitura e é uma coisa, é um termômetro para saber o que vai trazer de novidade. E aí a prefeitura, não, então vamos fazer um teste, vocês arcam com a confecção dessas placas. Temos as placas, colocamos e vão ser instaladas pela prefeitura, e a gente vai começar a sentir, pelo menos, qual que seria a diferença de ter 2 dias, ou um dia, que seria o domingo, o sábado, né, podendo estacionar do outro lado. Com isso, a gente vai
ter noção de que se isso vai trazer ou não. A gente acredita que vai trazer um interesse para a população que está do outro lado, trazer um movimentozinho, porque eu posso estacionar, entrar aqui na sua loja e sair. Do lado de cá, a gente sabe que não é aqueles carros que estão lá estacionados, não são de clientes, são da sua grande maioria de pessoas, proprietários de loja, funcionários de loja, Ou que tá funcionários em de qualquer banco, outro lugar. ou funcionários de... A gente sabe disso. Mas como é que a gente vai coibir isso? Vou chegar para um lojista e falar assim, você não pode estacionar na frente da sua loja? Tem que ter o estacionamento rotativo, que é uma outra alternativa. Olha, essa questão aqui, né? Eu peguei já estudos de regiões onde isso não funciona, não havia uma saída, né? E de verdade, é o que eu sempre dou por exemplo, né? O Japão hoje é considerado referência na seleção do lixo, né? Nem sempre foi desse jeito. E aí quando eu ouço, né? Não, o japonês é cara disciplinado, organizado. Mentira isso, né? Porque quando o governo chegou e falou assim, olha, dona de casa, é o seguinte, vai ter que descartar da forma correta. Então, lá no Japão, por exemplo, isso aqui é descartado da seguinte forma: tampinha e o lacre é num saquinho, rótulo no outro, a garrafa azul é nesse saquinho, a transparente é no outro, e é assim que vai. Então, lá, o problema que aconteceu com a dona de casa foi com o batom. Então, o batom, você tinha a tampinha, você tinha a cera, 2. Você tinha o corpinho onde que o batom ficava condicionado, 3. E aquela rosquinha que fazia o batom subir e descer, 4. Ou seja, para descartar um batom, você precisa ter 4 saquinhos de lixo. Nossa. A dona de casa falou assim, não vou fazer isso. Não compra batom. Não, o batom vai continuar usando, mas eu não vou descartar dessa forma. Eu estou falando assim, de uma forma bem, né, para entender. E aí ia misturar. O governo ia lá, o Estado via, pô, tá errado. Então começou, olha, vai ter multa. A multa era pequena, falei, isso eu pago. Aí aumentou a multa, ainda continuava pagando. Aí começou, olha, reincidência paga mais. Opa, mas continuou até o momento que veio. E depois de tantas reincidências, vai preso. E lá vai, né? Cumpre-se a lei, né? Então veja. A disciplina lá não emerge da cultura do Não, povo, não. não, porque, sabe, da imposição do Estado. a cultura, né? Eu sempre brinco com isso, né? A cultura dos japoneses lá é a cultura do samurai. O que é samurai? É o nosso nordestino com a peixeira. Só que com um disciplinado, treinado, né? Técnica para matar. Então veja. O nordestino isso também pra... tem técnica para matar. mas não aquela técnica, né? Essa tradição Só do não Bushido, essa não coisa. é limpo, né? Entendeu? A honradez. Mas no final é esse mesmo, é matar. Então, quando eu digo isso aqui, é só para chegar num ponto onde eu gosto de falar muito que é treinamento. É treinamento. Essa é a palavra e a chave do sucesso, né? Então, quando eu estou propondo aqui para o Domingos aqui, né? Essa palestra de mostrar, inclusive, dentro dessa proposta existe aquele negócio chamado oficina, né? O que é essa oficina? Ela perpassa por Estado, eu lojista, como que eu vou interagir? Então, nessa oficina nós vamos fazer. Eu acredito que essa é uma linguagem que o Domingo já vem batendo aí, já expôs aqui, que é o quê? Você tem comissões, né? De pessoas que estão querendo o negócio. Não adianta só você, Domingo. Você sabe disso. Não, né? na verdade, assim, Se existir esse engajamento, ali é sucesso. O comércio em si, ele está pedindo. E a gente percebe, olha como é que é o termômetro. Nós temos o evento lá, o Domingão. Domingão começou na 7 de setembro. E aí, com a necessidade... O que é o Domingão? Só para explicar. O Domingão é um evento da CDL que a gente fecha a 7 de setembro, né? E leva serviços, Papai Noel, corte de cabelo, aferição e comércio. Então, lojistas abrem suas portas, alguns colocam as barraquinhas ali no meio, transforma a 7 de setembro num grande shopping center a céu aberto. E aí, o primeiro projeto foi sempre 7 de setembro. E aí os outros comerciantes começaram traz aqui para Jatuarana, traz aqui. E a gente hoje tem Jatuarana, Amador dos Reis, 7 de setembro. A 7 de setembro tinha um comércio tão forte que os empresários começaram a não aderir ao Domingão. Começaram a não querer contribuir com o Domingão, porque a gente precisa de contribuição. Aquilo ali é feito por uma entidade sem fins lucrativos, que é a CDL, em que seu presidente, sua diretoria não ganha nada,
Então poderia muito bem ficar ali parado. Não é uma entidade representativa de todo o comércio. A gente tem um cunho associativo, então é dos nossos associados. Então a gente não tinha essa obrigação de fazer, o evento fazia, e eles começaram a demonstrar que não tinham interesse. Então a gente até pensou em levar isso. E isso acontece hoje agora com outros centros. Por isso eu estou te falando que isso vai acontecer com todos os centros. Como o comércio era muito forte lá, a população ia muito, começaram a não querer participar, a gente cogitou em tirar da 7 de setembro. Ano passado e esse ano é o que mais estão interessados, é o que mais querem que traga um movimento para lá. Então, por isso que a gente acredita que trazer movimento para 7 de setembro vai dar um alívio momentâneo. A gente precisa de um projeto a longo prazo, que nem o Gilberto tinha falado aqui, e é o que a gente vem discutindo com o professor Ramagem. Só que esse movimento e eventos que a gente possa fazer aqui no centro, trazendo população, eu também acho. Eu acredito que na hora que abrir a estrada de ferro ali, o complexo, né? Ele vai trazer uma população também à noite para ali, e tem que saber aproveitar esse momento. Sim. Com restaurantes, com bares, com um movimento que possa trazer, com souvenir que seja. Então a gente tem essa possibilidade. Deixa eu tirar uma outra dúvida sobre esse teu domingão. Voltando de novo pra rua. Quando é o domingão, a rua ela continua aberta? Não, ela tá fechada. Tá. Vocês colocam alguma coisa de atrativo pra crianças, tipo pula-pula? Pula-pula essas de coisas? Olha só, a gente faz o quê? No domingão. Deixa eu só, antes de concluir. Tá. É porque eu vi que naquela inauguração que teve da rua ali, transversal da pista do aeroporto, eu nunca tinha visto tanta gente reunida ali para uma inauguração de um espaço, uma rua do Dia das Crianças, porque tinha pula-pula e escorregador. O que teve de família ali, então eu pensei nisso assim, tipo assim, se vocês derem muita atenção para criança, a mãe vai conseguir largar a criança ali de um certo tempo e ter um respiro para conseguir controlar uma loja, porque você sabe que na maioria das vezes que você vê numa loja tá uma mãe arrastando uma criança. No domingão a gente tem pula-pula de graça. A gente tem distribuição de água e refrigerante. A gente tem alguns parceiros que prestam serviços à população. Corte de cabelo, aferição de pressão, atendimento. A gente tem o pessoal do SESC que dá aquelas brincadeiras de antigamente. Andar no Cara de pau. perna de pau. Uhum. Então a gente tem muitos atrativos. E os lojistas ali vendendo com preços, fazendo as suas promoções. A gente tem um outro projeto que é para um sábado, que seria o Liquida Porto Velho, que seriam 4 sábados. A gente já estaria incluindo mais um centro que seria a Carlos Gomes. Talvez seja Carlos Gomes, talvez seja Calama. Depende do interesse dos empresários em levar esse tipo de evento. Durante muito tempo, Carlos Gomes não queria participar dos eventos da CDL, porque achava que os eventos da CDL eram eventos populares. E eles não queriam, mas agora querem. Por quê? Porque precisa. A gente precisa trazer a população para cá. É o que tem acontecido agora com a Tem Jatuarana. uma discrepância de A lojas, né? Mas assim, movimentos populares é de trazer a população. Uhum. Aí você que vai fazer o seu movimento. Quando a pessoa sabe que a Carlos Gomes já tem umas lojas que não são tão acessíveis, ou então que tem um produto diferenciado, ele vai trazer o cliente dele. Para isso é como você faz uma Black Friday. Mas hoje nós estamos acontecendo a mesma coisa com a Jatuarana. A Jatuarana não está demonstrando tanto interesse no evento. Então o que abriu pra gente? Eles estão achando que tem um movimento. Eles estão tendo um movimento muito bom e que não precisam mais de eventos para trazer. Pontuais Então, aí a gente pode fazer o quê? Tira o evento de lá e leva para outro centro, por exemplo. Mas aí lá na frente, o que aconteceu com a 7 vai acontecer com eles. Não, a Eles Carlos vão precisar Gomes, que vocês disso. estão falando aqui, eu buscando aqui na memória aqui, eu lembro da Rua Augusta. Na Paulista, você tinha a Rua Augusta pro lado do centro e pro lado dos Jardins. Uhum. Hoje, a rua... E aquilo era glamuroso, né? Aquilo, rapaz, era a boutique tipo Paris. O negócio era muito No glamuroso. sentido de Jardins. Não, desde o centro até a Paulista ali, né? E aí o que acontece? O da Paulista pro centro hoje, aquilo ali é uma Cracolândia. Né? Entendeu? E o que é punjante hoje? É da Paulista para os Jardins, né? E é exatamente isso que o Domênico acabou de falar. Lojas pequenas, bonitas, né?
Mas aí entra também uma coisa que nós estudamos isso, que é essa nova geração que você falou, né? Só que essa nova geração, eles estudaram, eles vieram de fora com essas informações e fomentou o negócio lá, o que é muito legal. Diferentemente, por exemplo, da Rua 7, que nós tivemos um pessoal que veio para cá, né, com, com força de vontade, com a coragem, né, a cara e a coragem, montou e o negócio foi próspero porque não tinha uma outra região, ali era o centro comercial e a gente viu aqui nos vídeos. Só que não há uma atratividade para essas pessoas continuarem, né? Então, Justamente isso que a gente pensa, trazer atrativos para que as pessoas Mas eu primeiro penso, é revitalização a 7, então vamos sentar a prefeitura, estado, definir qual que vai ser a vocação. A Então, é o que a vocação. gente estava conversando. Então vamos pensar nas vocações, chama a Agência de Desenvolvimento do município de Porto Velho, tá? E vamos criar um projeto de curto e médio prazo. Aí tem que ouvir os empresários. mas então, aí que Porque você vai ter que ter a vocação. Hoje a 7 só vai revitalizar se tiver uma vocação específica para ela. e engajamento. Engajamento, sobretudo. Mas se não tiver uma vocação específica, não tem mais como concorrer com a Jatuarana. Você tem que ter um atrativo diferenciado para atrair a população. Quer seja, vai ser um centro gastronômico, vai ser, vamos atrair para as revendedoras de veículo, vir para cá, porque daí isso atrai curiosidade. Então, porque eu acho que loja como uma loja de departamento ali, não vai porque tem o shopping. As lojinhas, pequenos comércios que estão na Jatuarana, é difícil eles virem para 7, a não ser que fosse um negócio muito robusto para a população deixar de ir na Jatuarana, ele sair da Jatuarana e voltar para 7. Tem que ter, acho que um negócio novo. Eu não sei, eu não dei essa resposta. Teria que conversar com esses empresários. Aí sim, concordo, ter uma consultoria onde vai ter, olha, em tal lugar, esse que o Ramais vai criar realmente esse cluster, tá? Esse cluster, essa vocação vai ser essa e construir junto, porque daí vai ter um investimento público, porque você vai ter que fazer aquilo com dinheiro diferenciado, e vai ter, sobretudo, um engajamento empresarial. Olha, realmente aqui, se o prefeito fizer isso, eu vou botar. Não, eu estou aqui hoje, dando nome, eu estou aqui com a minha loja de departamento, mas eu entendo que aqui nós revende carro, eu vou arrumar um parceiro, eu vou pegar meu espaço, vou botar aqui. Ele, aí sim, você tirou deu a vocação principal é essa, isso vai atrair o público. Aí vai conseguir funcionar a lanchonete direito ali, porque daí vai ter o público, vai estar lá, vai estar até aquela loja, pegando esse exemplo hipotético do carro, mas aquela que vende grife voltada automóvel vai ter um espaço bom ali, e ali é na 7 e todas as ruas, nas imediações ali. Identificar, isso acho que é o grande desafio, é identificar qual seria a vocação, seria o primeiro passo, porque senão cada dia que passa, mais espaço vai se perdendo. Nós tínhamos uma foto de 2004, depois uma foto de 2012, a foto de hoje é mais desértica ainda. Então, hoje tem que pensar assim, porque se você implantar um negócio desse, você vai 4, 5 anos para você conseguir. Justamente isso. Tá. E hoje, se você esperar o empresário voltar, imagina o seguinte, imagina que você queira montar essa loja você é visionário e quer montar essa loja de carro na 7. Você não vai montar, porque você não tem nem onde estacionar aqui. Não tem nem só um lado da rua, o movimento vai diminuir. Então é justamente isso. O que a gente tem feito é só, tipo, dar uma respiradinha, esperar vir essas decisões, enquanto a água ainda dá uma baixadinha aqui, porque é muito paliativo. Acho que a gente nem sabe o quanto isso vai trazer. Esse paliativo cada vez está surtindo menos efeito. Eu acho que a partir do momento Tem que de governança para apresentar um estudo com o resultado do número de empregos e quanto isso vai rentabilizar novamente, eu acho que começa uma ação um pouco mais forte. A ação ali, desculpa a expressão, né? Mas quando se volta muito uma expressão que eu sempre pelo romantismo do negócio, veja, ele não evolui, né? Então o romantismo ele precisa para você provocar as pessoas, e a partir desse momento aí eu acredito muito na tríplice hélice, né, da Todeva, que é Estado, iniciativa privada e a universidade, né, a academia. Quando junta essas três forças, né, e aí sim, porque o Estado é porque tem recurso, né? A iniciativa privada porque ela vai gerar emprego, vai gerar recurso para o município, né? E a universidade porque ela tem uma visão mais global de mundo, né? Então ela traz as informações e vai ser discutido, que é a proposta que eu conversei da última vez com o Domingos, me traz uma proposta do que você pode apresentar. E eu fico muito feliz porque
hoje aqui tem, pelo menos o que eu conheci até agora, a CDL tem lá dentro um profissional, que é o Domingos, que eu conheci, que ele consegue enxergar além do muro, né? E que essa é a preocupação dele, sabe? Então, a proposta que a gente vai apresentar aqui para o Domingos em breve é exatamente isso, atender essas coisas. Então a gente está preocupado em atratividade, sair fora da caixinha, né? Uma 25 de março, e quando eu falo 25 de março, é só para exemplificar, né? Que tipo de produto vai se comercializar, não sou eu nem o Domingos que vai definir isso aí. Isso aí é numa reunião dos empresários, e eles vão falar, de repente, olha, a gente quer vender roupa infantil. A gente quer vender panela, entendeu? Utilidade doméstica. Isso que precisa definir. Precisamos definir a vocação. Definir a vocação, eu comprometo, a gente vai conseguir recurso. Quer seja com a prefeitura, quer seja com o Estado, para fazer isso. Mas eu preciso definir a vocação. Ou eu preciso então de um recurso. A gente tem que ser agora, porque a agência está lá com o seu orçamento, tá? Ou senão a gente fazer um projeto, apresenta lá no Condero, acho que dá para ter um recurso lá. Dá para fazer, isso é interesse geral, interesse. O que eu pensei inicialmente foi justamente isso. A gente fazer um projeto, apresentar no Conder, que seja, ou para a prefeitura, a gente abriria, pelo menos para a gente começar essa movimentação. Não seria um projeto já de revitalização, seria um projeto de estudo. Estudo para identificar qual que seria o negócio que daria realmente sustentação à revitalização da sede. Eu vou tirar corredor, você vai transformar em calçada, vou inverter tudo isso aqui, mas eu tenho que ter uma vocação. Nosso saudoso presidente, o Gazzoni, ele tinha a ideia de fazer cobertura, de fechar 7 de setembro. E assim, shopping center. Aí, na verdade, eu acho que a gente pode pensar em sempre criar atrativos. A gente vê que existem aqui no Brasil cidades criadas. Gramado é uma cidade criada, né? Aquela outra de São Paulo, que também tem um Natal muito forte lá, são lugares que são criados para ter aquilo. Então você vai ali, Gramado, Canela, Campo do Jordão, são lugares assim que você tem um centrinho aqui e você tem a cidade normal lá embaixo. E o centrinho é tudo arrumado, então é mais ou menos o que a gente imagina. A gente poderia fazer atrativos para trazer as pessoas para 7 de setembro. Para que elas venham, às vezes, dali, seja com circuito cultural, seja através de uma rua específica. Empresários dão várias ideias, né? O pessoal falou assim, a gente podia usar aquelas cores bem fortes e vibrantes para colocar ali na Barão do Rio Branco e fazer tipo um caminito, né? Imagina, lá já foi um calçadão, então imagina ali tudo bem decorado, ou então aquela Florida lá em Buenos Aires também, que tem que elas são fechadas e tem os comércios do lado. É possível, mas eu também acho que tem que ter estudo, não só vontade. A gente vê boa vontade de alguns vereadores, por exemplo, o Alex Paletó, ele tem eles aprovaram na época uma lei sobre incentivo com o IPTU das fachadas. Isso foi vetado pelo prefeito, se eu não me engano, e foi judicializado e eles ganharam. E agora vai ser implementado. Inclusive, ele foi conversar com a gente sobre como a forma de implementar isso. Acredito que vão ser são descontos progressivos para quem revitalizar suas fachadas. Aí a gente precisa de um incentivo até maior, porque qual que vai ser o incentivo de eu revitalizar uma fachada para um comércio que não está dando retorno? Mas pode ser um passo para que as pessoas... Vamos olhar lá 7 de setembro, está com os comércios que estão tirando aqueles painéis gigantes e mostrando as arquiteturas antigas, as pinturas antigas. E aí você vai ter... Porque é o seguinte, voltando aquilo que você falou do camelô. A partir da hora que tiver gente, o camelô vai lá e vai botar, aí o outro já pensa, o cara tá vendendo salgadinho aqui, eu vou fazer isso aqui no meu e volta. Hoje, se você passar na frente ali do Palácio do Governo, tá cheio de camelô. Por quê? Porque a prefeitura, o comércio... O governo fez uma decoração natalina, fez uma feirinha na frente, então vai trazer gente ali para a noite. É o que a gente precisa fazer, entendeu? Trazer gente para o centro. Olha, e recurso, pelo que eu estou vendo aqui, não falta, porque desde 2019 nós estamos entre os 5 estados que mais receberam aporte financeiro em investimentos empresariais, com 71% de aumento de vagas de empregos, não contratados, mas eu estou vendo que está sendo abertos
empreendimentos aqui que para mim se assombra a serem em Porto Velho. Existe uma academia chamada Bluefit, que fizeram a maior franquia do Brasil, foi criada aqui em Porto Velho. Existe a Norte Nutri, é uma loja de suplementação, dentre outras coisas, que os caras de início já abriram 5 lojas de uma vez. Estão investindo muito dinheiro para vender muito barato e realmente sufocar as demais. Já abriram no Acre. Então, tipo assim, eu tô vendo que tem muito dinheiro entrando aqui, muito empresário. Eu acho que, tipo assim, a revitalização do local não é difícil. Tem muito dinheiro hoje no estado. Pensando nesse raciocínio aí, nessas verbas, nós estamos falando de uma rua, né? Mas eu vou citar exemplo de uma cidade que é um cluster, né? Por exemplo, Serra Negra, né? Lá é bordado e veste para frio, né? Nós temos Pedreira, ali perto de Limeira, Campinas, aquela região, que é prato, copo, tudo de cerâmica. Né? Birigui. Não, eu né? acredito que aqui a gente poderia fazer justamente isso, uma collab com a indústria, porque assim, o eu também penso, antes de conhecer um pouco do cluster, né, bem antes mesmo, eu pensava assim, lá na loja dos meus pais, a gente vendia confecção, eu falei assim, cara, o jeito de ganhar dinheiro é a indústria. Aí minha mãe falava, mas indústria aqui em Porto Velho, se eu vou lá em São Paulo, compro uma camisa dessa aqui, a gente, só um exemplo hoje, né? A gente tem alguns produtos lá que custam, que a gente vende ele por R$ 100. É um jaleco. Uhum. Se a gente vai fazer uma barra de uma calça, quanto é que é? É uns R$ 20. Então uma costureira cobraria quanto aqui em Porto Velho para poder fazer esse jaleco? Comprar esse tecido, sabe? Já não fiz essa 120. conta, vai sair mais caro. Eu compro de São Paulo, pago o transporte, pago o imposto, sai mais barato do que eu comprar o tecido, mandar uma costureira fazer aqui. Aí eu cheguei, então, aí eu comecei a pensar, mas se a gente fizesse tipo uma pré-fábrica, compraria uma máquina de corte, compraria o tecido, fazia o corte e a gente colocaria porque numa das viagens para São Paulo, você vai lá no Brás e vê isso. Toda hora chegando o cara da costureira, jogando lá as vendedoras que vão cortando os fiapos, etiquetando ela, dobrando e colocando no saco. Então eu falei, e se a gente fizer isso? A gente pegar e criar a gente compra aqui só a máquina, faz o nosso corte, que daria o aproveitamento total do nosso tecido, e a gente terceirizaria com as costureiras. Então é uma forma de industrializar. E se a gente começar a pensar isso para 7 de setembro? Né, para fazer tipo as lojinhas que vão ter. Você cria até um próprio. Você começa a industrializar um pouco mais o estado. Se não tiver a vocação, não dá. Essa lojinha não dá, porque esse tipo de comércio tá lá na Jatuarana, tá lá, eu não consigo. O cara não vai. O cara lá, o preço que ele tiver na 7 aqui vai ser competitivo com o de lá, muita coisa. Ou ele vai pegar o dali, o cara que tá na 7 vai conseguir vender lá na Jatuarana também. Tem que ser, para revitalizar, precisa identificar essa vocação e os empresários abraçar, então fazer o projeto, que o primeiro é fazer o estudo, né, tem que ter uma vocação. A vocação ideal aqui seria essas 2 ou 3 opções, chamar os empresários, sentar, olha, para a gente voltar aqui, a gente revitalizar, para a 7 voltar a ser uma referência no município de Porto Velho, na cidade de Porto Velho, tem que ser um desses 3 tipos de negócio aqui. E não vai continuar tendo a Jatuarana, vai continuar tendo a Amador Reis, vai criar mas a ideia do Domingos aqui, a ideia do Domingos, de repente, é a viabilidade. Por exemplo, se a vocação for roupas, tá? Se a vocação for roupas, sim. Aí sim, concordo. A ideia do Domingos aqui viabiliza todo o negócio. Ou seja, imagina lá o Afonso agora, ele vem, compra as máquinas, bem, né? Eu não entendo muito disso, mas ele compra as máquinas de corte e tal, e aí eu tenho uma loja, você tem outra, o seu Gilberto tem outra, então, por exemplo, eu quero roupa de criança, você quer roupa jeans, e o seu Gilberto quer roupa feminina. Muito bem. Ele vai produzir para nós aqui agora. Essa era a ideia que eu tinha pro setor industrial aqui de Porto Velho. Esse é o setor industrial. Então, a ideia que eu tinha pro setor industrial era uma empresa especializada só em corte, a outra só em desenho, a outra só em costura, porque aí você ia desenhar para mim, para ele. Aquela cultura chinesa que tem. Mas hoje já está assim, por exemplo, as indústrias de confecções aqui, hoje ela já está usando bastante o que vocês chamam de facções. Tá?
você não tem mais a costureira dentro da sua loja, né? A não ser aquela coisa, mas para costurar um tipo de roupa aqui, eu tenho uma costureira lá na casa dela, que ela costura lá, ela paga por produção, tá, com o risco dela, a energia dela, dentro dela. Hoje já está funcionando bastante assim, a parte de confecção já está muito desse jeito já. Então, na periferia estão os fornecedores de serviço das indústrias de confecções hoje aqui. Boa Hoje parte já tá assim? já tem bastante facção. Você sabe o que é facção? Eu sei porque lá também tem isso. Tá? Lá em... Essas facções, isso funciona bem em Goiânia, né? Goiânia tem um polo Mas aí tem uma força ali do Caiado, né? né? O Caiado, ele Mas tem uma mesmo antes força do Caiado ali, gigantesca. mas ali funciona muito essas facções, ou seja, cada um vai se especializar. Então tem empresa só de corte. Hoje você não tem aqui ainda empresa só que faz corte. O corte ainda está dentro das empresas, mas a costura já está distribuída na periferia, já boa parte delas. Mas é uma ideia que, né? Não, a ideia, se a gente, eu posso dizer, é confecção, vamos fazer confecção Porque aqui, precisa aí viabilizar o negócio. aí sim, seja o que for, nós vamos ter que unir. Aí o CDL, que seja CDL, FEComércio, vai encabeçar, mas a Fiero vai estar junto. Veja, qualquer atividade que vai ter, a Fiero vai ter interesse. Aí o negócio do agro, tem interesse do agro sim, porque é o agro que fornece para a indústria e o comércio é que vai fazer fluir o produto da indústria. Não tem como dissociar nenhuma dos três Então tá tudo setores. amarrado, Está né? tudo amarrado. Então, temos total interesse em apoiar, sim, a revitalização da cidade. Eu só não tenho a resposta de qual que seria a vocação ideal. Mas O que essa é a primeira pergunta do Domingos aqui, quando ele fala assim, né? Porque nada funciona. Por exemplo, não adianta a gente chegar ali para os comerciantes e falar: o negócio de vocês aqui agora é vender roupa infantil. Se eles falarem assim, você tá louco, não vai Eu não decolar. gosto de roupa infantil. Entendeu? Então precisa ver. Obviamente que não dá para agradar gregos e troianos. A gente sabe que precisa ter uma maioria, né? Não, E dentro dessa e maioria. aqueles que vão fazer investimento, para definir o que vão ter que fazer investimento. Que seja roupa infantil, vai ter que mudar toda aquela fachada dele. Nós vamos ter um projeto com a prefeitura, se vai inverter fluxo, vai tirar corretor de ônibus, tudo isso. Tem que Mas trazer isso um engenheiro só urbanista, não né? vai resolver. Vai ter que um investimento empresarial pesado, porque olha, eu tenho que investir aqui, vamos ter que chamar a instituição financeira para que linhas de financiamento que nós vamos ter para esses empresários da 7 de setembro aqui. Banco da Amazônia, Banco do Brasil, qual que é a contribuição de vocês? BNDES. Tá? BNDES, qual que é a contribuição de vocês aqui? Porque nós precisamos dar uma nova roupagem para esse pedaço de Porto Velho. Olha, eu acho que aquela conversa que nós tivemos, ela vem bem ao encontro, né? Não de encontro, mas ao encontro do que o Gilberto está falando. E aí eu vejo que há uma boa vontade, né? Mais que boa vontade, é a coragem do Gilberto chegar aqui no podcast e tá afirmando essas coisas. Né? Como você faz a sua proposta. E o que é bom é que o que a conversa faz? Nós tivemos uma conversa lá atrás. Sim. A gente está colocando a conversa aqui, o Gilberto também já, de alguma forma, já evoluiu. Já vai, inclusive, a gente vai conversar mais sobre isso. A gente é entusiasta com isso, a CDL é bem pequena, não tem condições financeiras de arcar com isso, mas a gente está aqui para discutir e levar isso para quem pode decidir, né? E a gente está buscando essas formas. Então, assim, agradeço aqui o espaço que a gente teve para poder ter essa conversa. O Gilberto já conhecia há bastante tempo, né? A gente sempre se encontrava, mas nunca tocou nesse assunto. Nunca falamos sobre o comércio, sobre essa nossa preocupação. E agora, claro, vamos aproveitar esse momento para que a gente consiga tirar isso do papel. É para isso que veio o Disruptivo, para fazer essa linkagem de vocês. Aí eu acho o problema e encontro as pessoas que têm a solução. Domingão, agradeço demais o seu tempo. Eu sei que tu tá aperreado para ir para tua outra reunião. A gente acabou se cedendo. Aparentemente vocês gostaram muito do assunto. Não, é de suma importância para todos vocês. E eu agradeço muito a tua vinda aqui, apresentando o teu gargalo. Agradeço o seu Hamad aqui ter apresentado a sua possível solução, o seu estudo que vai ser levado muito adiante. E é isso, né? Queria só agradecer vocês muito mesmo. E vamos dar prosseguimento aqui, então, à próxima pauta. E continuando aqui sobre revitalização de comércio, vamos falar sobre o impacto do comércio aqui, mais voltado aos recursos do fundo eleitoral e o impacto que ele causa no comércio no tempo das eleições, no caso.
Nós estamos aqui com Aires Mota, que já foi diretor de inovação da Fundação de Amparo de Pesquisa e hoje ele é presidente do Partido Verde. Olha, você pode se apresentar. Muito bom dia, Afonso. Muito bom dia, senhor Gilberto. Sou Aires Mota, presidente estadual do Partido Verde. E daí, fico feliz e agradeço aqui pelo convite de vir aqui tratar um assunto tão importante, que é o impacto, né? O impacto no comércio durante o período de campanha, não só do fundo eleitoral, mas também de toda a movimentação financeira que ocorre durante o período de eleição, né? A eleição, ela movimenta, né? Dá um aquecimento, né? Dá um up assim, no comércio em geral, né? Pessoas se preparam durante 1 ano, 2 anos para prestar o seu serviço durante o período de campanha, para garantir um pouco mais ali o seu sustento, a fomentação da sua empresa e tudo mais. Entendi. Na verdade, o período eleitoral ele fomenta toda a economia do Estado ali, principalmente agora com essa questão do fundo eleitoral. Antes ele movimentava de uma outra forma, da questão de doações, mas hoje, com o fundo eleitoral, realmente a indústria também, o setor gráfico, ele se prepara, realmente, 1 ano antes a gráfica já começa a fazer seus estoques de materiais, revisar suas máquinas, porque é o período que mais tem serviço o setor gráfico, é quando vem esse período eleitoral. E realmente sou da Federação das Indústrias e lá a gente sente o impacto positivo. Esse impacto, nós estamos falando aqui dos impactos positivos que o recurso que o fundo eleitoral promove na economia do estado, do município, de cada localidade ali. Assim, é o impacto no aumento da indústria gráfica, é o impacto positivo que você está uma contratação de pessoal de serviços temporários, quer seja para trabalhar diretamente nas campanhas políticas, mas quer ser porque essas indústrias que precisam dar vazão a esses pedidos precisam contratar mais gente. Então, realmente é um impacto. Realmente, é mais ou menos. Só que vai muito além disso, a gente vai discutir sobre isso. Mas antes eu queria fazer um pequeno parêntese sobre um assunto que você falou aí. Primeiro, esse recurso eleitoral que começou em 2018. Só saindo um pouquinho da parte do comércio, agora, verdadeiramente, o mandato do político pertence à população. Antes, o mandato pertencia a quem custeava, o empresário, o mega empresário que bancava os políticos. Então, naquela época ali, ele era o dono do mandato. A população, em tese, pagava o salário dele, mas não custeava a despesa. Agora, além da população pagar o salário dos políticos e toda a sua estrutura durante o mandato, ela está custeando também a campanha. Então, verdadeiramente, o mandato 100% é do povo, né? E uma coisa muito importante, e isso tem que ser esclarecido, isso é pouco divulgado, não existe no Brasil um dinheiro mais transparente do que o dinheiro do fundo eleitoral. Não existe. Era isso que eu queria perguntar para você. Em 1 minuto, se você me der 1 minuto, você vai falar um dos 5.000 e tantos municípios da cidade, e em 1 minuto eu vou te dizer quanto que cada partido ganhou, o que ele fez. Não existe transparência dessa em nenhum setor público do Brasil e olhe lá do mundo. É uma transparência fora do normal. A Justiça Eleitoral trabalha de uma forma, assim, excepcional na transparência e no julgamento das contas. Porque se o dinheiro, se tem transparência, é fácil de monitorar. Se é fácil de monitorar, é fácil de auditar. Se é fácil de auditar, é mais fácil ainda punir quem faz coisa errada com o dinheiro público. Então, esse julgamento das contas, você vê aí no portal, no mural do TRE, vários e vários partidos e candidatos tendo que devolver dinheiro. Então, no poder público não existe um dinheiro tão transparente, tão bem monitorado quanto o dinheiro eleitoral. Então vamos lá, você levantou uma série de questionamentos. A gente está falando de bilhões e bilhões. E é um assunto que eu vejo que é extremamente polêmico. Eu vejo que muita gente corre, muito político não quer falar sobre, dizer que não usou nada, etc e tal. Como é que é feita a prestação de contas disso aí, já que ele é tão líquido e certo? Muito rigorosa, é muito rigorosa. A prestação de conta desse dinheiro, por exemplo, quando os partidos, no âmbito nacional, recebem o recurso da União, eles têm 72 horas para mandar um recibo eleitoral para o TSE dizendo o valor que recebeu. Quando ele repassa para o Estado tem 72 horas para poder comunicar à Justiça Eleitoral que recebeu aquele recurso. Quando o partido passa para o candidato, ele tem 72 horas para comunicar. E durante o período de campanha é feito 2 prestações de conta, uma parcial e outra final.
E existem as regras. Você não pode, por exemplo, pegar todo o dinheiro, eu vou contratar gente para trabalhar. Tem uma regra, tanto por cento pode ser para pessoal, tanto por cento de combustível, tanto por cento para material gráfico. Então, existe uma série de regras que estabelece como é que vai ser gasto esse recurso eleitoral. E quem fere essa regra não escapa da análise do controle interno da Justiça Eleitoral. Eles são rigorosos, né? Tudo tem que ser muito bem documentado. Inclusive, hoje, no TRE, eles estão cobrando, não está na resolução, mas eles estão olhando as redes sociais. Por exemplo, se você confeccionou um determinado tipo de material, tem nota fiscal, tudo direitinho, mas ele olhou na sua rede social, nas suas postagens, não tem nenhuma foto daquele material. Você vai ter que comprovar ele, senão você vai devolver aquele dinheiro. E a questão do critério de distribuição, como é que fica? Então eu tenho um candidato a governo, 5 a deputados, como é que continua sendo discricionário? Continua sendo discricionário. Tem uma polêmica muito grande. Para a direção nacional receber esse dinheiro, tem um critério, Isso. que é a quantidade de votos que foram os deputados federais. Foi feito daí para baixo. Quando chega nos estados, o critério, não existe uma lei que regulamenta a quantidade. A lei que regulamenta é 30% para as mulheres. Então, 30% tem que ser gasto com as mulheres. Então, se eu receber R$1 milhão, 300 mil reais eu vou gastar com as mulheres. Agora, não tem lei que regulamenta a quantidade que eu tenho que dar para cada uma, porque essa análise é feita pelos presidentes de partido. O que é do interesse do partido? Candidatos com potencial de voto. Como é que eu faço no meu partido? A gente dá uma cota pequena para cada um e deixa a campanha rolar. Aqueles que se destacam mais, que estão com mais vontade de fazer campanha e tal, aí a gente vai aos poucos alimentando ele. Esse é um dos critérios que eu adoto como presidente do meu partido. Só que tem outros não, que faz outros acordos, né? Aí tem outros critérios de distribuição. O meu critério é esse. Continua o critério discricionário da presidente. Exatamente, Então vamos lá voltar ao assunto. Qual que é o impacto do comércio aqui? Primeiramente, quanto tempo é que esse dinheiro fica disponibilizado para vocês? Ele fica, como hoje o período de campanha está em 45 dias, reduziu de 90 para 45, a partir da data que resiste a candidatura, com uns 10 dias o dinheiro está na conta. Tem todo um trâmite, você tem que informar o seu partido, tem que informar a Justiça Eleitoral e tal, faz o requerimento. Então, ele sobra aí uns 30 dias, nos últimos 30 dias da campanha, que vai ser usado esse dinheiro. No início, quase impossível, não consegue usar. Então, se a campanha é 45 dias, demora de 5 a 10 para o dinheiro começar a cair na conta dos partidos. Porque tem um trâmite, tem que sair o CNPJ, tem que abrir as contas eleitorais. Para abrir a conta eleitoral, tem que estar registrada a candidatura, demora de 1 a 2 dias só para sair o CNPJ. Se tiver alguma pendência, demora mais. E depois você vai para o agendamento no banco, o banco não dá conta de atender todo mundo, você entrega a documentação, passa aí um dia ou dois, você é chamado para assinar, aí a conta está liberada, aí você faz o requerimento, manda para o partido, e o partido disponibiliza o dinheiro na conta dos candidatos. E nesses 30 dias, qual que é o impacto que ele tem no começo? Agora, na produção de material? Não, agora você vai ver o tanto de impacto que ele tem. Vamos lá. Vamos começar pelos mais conhecidos. Material gráfico. As gráficas se organizam um ano inteiro, porque temos eleição um ano sim, outro não. A municipal e estadual. Esse ano que não teve eleição estadual e nem municipal, o que as gráficas fizeram? O que eles faturaram no ano passado, eles vão fazer pedido de material, que muito material vem da China, o tempo de transporte é muito longo, então as gráficas se organizam comprando material, equipamento e também se organizam para se contratar mais mão de obra, que tipo o final de ano aí, que gera muito emprego, e durante a campanha gera muito emprego, direto e indireto. A gráfica, as pessoas, como a tecnologia avança muito rápido, eles precisam se atualizar com as máquinas que estão cada vez com a impressão com mais qualidade, também com a qualidade do material também, né? Equipamento de qualidade e tal. E daí, quando chega no tempo, as gráficas estão lotadas de gente trabalhando. 24 horas, as máquinas não param. Né? Aí já gera manutenção, já tem os profissionais da manutenção que tem que estar lá à disposição para fazer qualquer tipo de manutenção que ocorre em todas as gráficas, tem esse problema, né? Gera muito gasto de energia, a conta de energia do cara vai 10 vezes mais o valor do que num mês normal. Também. Exatamente. Aí, saindo da parte gráfica, você vai para os postos de combustível. Boa parte desse dinheiro é gasto na gasolina, né? Com aluguéis de carro, né? As pessoas alugam carro, alugam moto, caminhão de som. O cara organiza o caminhão de som dele,
durante um ano para prestar serviço para alugar num período de campanha. E aquele carro vai gerar despesa para ele, vai gerar lucro para ele, né, durante o período de campanha. Aí a gente recebe dezenas e dezenas de pedidos de pessoas que querem ser contratadas para trabalhar na campanha, como coordenador, como cabo eleitoral, como formiguinha. Essas pessoas vão estar na rua. Eu recebo também solicitação de várias e várias restaurantes que querem fornecer o Marmitex durante o período de campanha. Nessa campanha passada, eu acho que no total, na minha prestação de conta, tinha lá mais de 1.000 Marmitex durante todo o período de campanha. As panificadoras ligam para a gente e falam, se você quiser fornecer o café da manhã, eu entrego um misto quente com suco, cafezinho para o teu pessoal que vai estar na rua. Aí daí você vai para a parte de camisetas, o pessoal que confecciona camisetas, né, que não pode distribuir para o eleitor, mas as equipes de rua todas são uniformizadas. Aí você já vai lá, o pessoal já liga para a gente perguntando quantas camisetas você vai precisar, eu tenho um preço, está aqui minha cotação e tal, né, e daí você parte para a área a área técnica. Os escritórios de contabilidade, que o prazo é muito curto, os escritórios de contabilidade, eles contratam vários contadores para aquele período, para poder fazer o trabalho de prestação de contas, que é um trabalho assim que é de domingo a domingo, até um mês depois que acabam as eleições, que o prazo é muito curto, dá muito problema, conferir nota fiscal, conferir despesa, tudo, e dar o aconselhamento, né, a orientação correta, como é que você vai usar essa despesa, esse valor do fundo eleitoral, ou seja ele do recurso próprio, que a pessoa pode receber doação de pessoa física, né? E então a contabilidade movimenta muito isso aí. Os escritórios de contabilidade são abarrotados de gente de serviço para poder atender a demanda do período eleitoral. Aí você vai para os escritórios de advocacia, que contratam, eu vi escritório de contratar 10 advogados, uma salinha pequenininha, 10 advogados trabalhando. Não, para poder atender os partidos e os candidatos. Por exemplo, o candidato a deputado estadual nós vamos ter aí 400 candidatos, todos eles têm que prestar conta, precisa de contador, precisa de advogado. Os estúdios, onde faz as filmagens, as fotografias, as propagandas, hoje é muito forte a rede social, então um estúdio, uma estrutura como essa aqui, vale muito dinheiro durante a campanha, porque vai aparecer muita demanda de pessoas querendo gravar a sua propaganda, tanto para televisão, para rádio e para rede social. Porque hoje você usa várias redes sociais, né? Você usa o Instagram, usa o Facebook, o TikTok, o Kawaii e tudo. Então, os estúdios também movimentam muito. As pessoas investem em equipamento e mão de obra para poder prestar esse serviço durante a campanha, né? E a cidade ferve, Todo mundo quer montar uma cozinha para servir um Marmitex, quer montar um carro de som, pega uma motinha e coloca um baúzinho atrás para poder alugar durante o período de campanha. Tem gente que monta só em bicicleta, né? Então, gera sim movimenta e fomenta muito o comércio nesse período. E o mais importante de tudo, o que eu mais, assim, que eu sou a favor do fundo eleitoral, a quantidade, o valor que tem que ser discutido, mas que tem que ser, que eu sou a favor do fundo eleitoral, porque, como eu falei no início, realmente o mandato é 100% da população. Em tempos anteriores, só o salário e a estrutura que ela paga pela população. Agora até a campanha é paga. Só que esse dinheiro, ele fica 100% na cidade. Ele é despejado na cidade. Todo ele é despejado na cidade. Porque se não gastar, tem que devolver. E ninguém quer devolver dinheiro. Demais, muito informativo. Assim, eu tenho certeza que o senhor tinha conhecimento sobre isso, mas eu, como leigo eleitoral, não tinha todo esse conhecimento. Então, tipo assim, eu acho que você vai ter que fazer um trabalho muito grande, cultural, justamente para essa área, que as pessoas já não veem o político com bons olhos, a política muito menos, a eleição muito menos o fundo eleitoral. Então, tipo assim, uma apresentação dessa como sua, talvez faça uma grande diferença, porque o que o pessoal tem de imagem de político é sempre o desvio, é de fundo, é desvio também, mas como você está apresentando que é extremamente criterioso, então Muito. a visão possivelmente das pessoas que tenham acesso a essa tua informação que eu nunca tinha ouvido, eu acreditava que havia muita bagunça no meio do fundo eleitoral, superfaturamento, essas coisas, mas não sabia que havia toda essa criteriosidade. Tanto é que eu sempre estranhei porque o medo de tantas pessoas falarem, me espantei quando você veio falar sobre isso, para mim foi uma surpresa. Ninguém tem coragem de falar isso. Porque eles ficam com medo da visão da população. Só que a população tem que ser esclarecida como é que está sendo usado esse dinheiro, né? E detalhe,
centenas de processos que tem na Justiça Eleitoral de pessoas que estão devolvendo dinheiro não foi ato de corrupção. Foi uma forma equivocada que fez a despesa. Você não precisa colocar o dinheiro no bolso para você ser punido pela Justiça Eleitoral. Basta não obedecer os critérios. Uma compra fora do Exatamente. Totalmente fora, aí você vai ter que devolver Fora o dinheiro. do período. Fora do período, ah, extrapolou a quantidade de despesa com o pessoal. pessoal. Mas isso aí eu vi muito na época que eu trabalhei na Fapero, pesquisador fazendo compra de tênis, mas tipo assim, era para campo em si, mas o edital não previa. Aí Exatamente. ele teve Uma que botina especial para andar no mato. teve que responder. Se teve uma alimentação que não estava dentro, Exatamente. isso aí eu entendo. Então, os critérios, eles são bem claros, só que como o processo político ele é muito extenso, é um leque de situações, precisa ser analisado mais ainda para poder evitar que as pessoas cometam erro. Porque o candidato, quando ele recebe o dinheiro, ele já sabe o que ele quer fazer. Ele já fez a planilha de despesa, porque o partido dá uma parte, aí ele calcula ali, vou gastar tanto de combustível, vou alugar tantos carros, tantas motos, vou colocar tantas formiguinhas na rua, vou alugar um ônibus para carregar o pessoal, vou contratar um restaurante para poder entregar o marmitex, vou contratar uma panificadora ali para me entregar o lanche da tarde das formiguinhas, e vou lá no depósito de água, vou comprar tantas garrafas de água e deixar armazenada para servir água para o pessoal durante o período da rua, e tal. Ele faz tudo isso. Aí, geralmente, aquele dinheiro não é suficiente, ele tem que injetar mais um pouquinho dele. Só que nessa planilha de gasto dele ali, ele já extrapolou o orçamento dele. Uhum. Aí ele vai querer fazer aquele jeitinho, descobre um aqui para cobrir o outro ali, aí às vezes ele acaba extrapolando o limite de despesa com uma determinada despesa. Ele extrapolou. Pessoal, eu só podia gastar 20%. Gastou 25%, já se ferrou, já vai ter uma conta rejeitada, já vai ter que devolver, uma conta pode ser até aprovada com ressalva, mas com devolução ao erário público. Entendi. O fundo eleitoral, financiamento público de campanha é uma evolução, isso é fato. Realmente o valor acaba sendo alto. O Partido Verde, que é um partido pequeno, concordar vejo de bons olhos, porque a questão é a seguinte: o critério de rateio realmente para o partido vem pouco recurso. Quanto menor o partido, menor ele recebe. Bom que vocês entendem isso, mas que não resta dúvida que é uma evolução. Não vou nem naquele lado que o mandato agora é da população, o mandato, eu não chego nem a escrever. Mas quando não tinha o financiamento público, realmente havia uma competição desproporcional. Porque, cara, quem tinha mais poder, ou quem estava no poder, tendia a ficar, porque você já tinha alguma coisa para apresentar e conseguir patrocínio privado de campanha. É uma evolução. Concordo que o valor aqui realmente é que a hora que soma tudo, você vê que é um valor alto. Mas se a gente pensar o que se gastava antes com campanha, é 10 vezes isso do fundo, viu? Porque Exatamente. porque não via de onde saiu o dinheiro. Porque agora você vê aonde está todo o dinheiro. Exatamente. E antes você não via, mas seguramente as campanhas custavam 10 vezes mais do que custam hoje. E se você observar, existe uma ferramenta que a população não conhece, eu quero divulgar essa ferramenta, que chama-se Divulga Cand. Você vai lá e escreve no Google, Divulga Cand 2020. Aí vai aparecer o mapa do Brasil, você vai clicar no seu estado, aí vai clicar no seu município, aí vai ter a opção se é candidato a vereador, prefeito, vice, deputado estadual, tal. Aí você clica nele, aí vai aparecer, aí clica no partido, aí aparece todos os candidatos. Aí você clica nele, aí aparece a página do rapaz, aí depois tem aqui receitas e despesas. Um portal da transparência. Tudo. Específico. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Show demais. Agora você pega de 2018 para cá, é uma situação, quando começou o fundo eleitoral e as empresas privadas não poderiam mais financiar a campanha. Aí você pega antes de 2018, 2014, 2012, 2010, aí você vai ver as doações milionárias que eles doavam para o partido, porque para o candidato tem limite. Existe uma quantidade de valor para cada cargo, né? Tem uma quantidade. Aí você vai ver, anteriormente, as empresas, elas podiam doar até 10% do do que tinha arrecadado da declaração de imposto de renda do ano anterior. Doava para o partido, CNPJ, doando para o CNPJ do partido. Aí você pega aquele CNPJ, às vezes era uma empresa que tinha um contrato na prefeitura. É lógico que ela vai doar dinheiro para o prefeito, se ela tem um contrato lá. Então isso não quer dizer que ela estava cometendo um ato de corrupção ou de qualquer irregularidade.
mas dá margem para má interpretação. Má interpretação. Né? Dá uma Seria margem muito- para seria interpretar de muita forma má distorcida, interpretação. como a Isso. população até hoje tem uma imagem muito distorcida das situações. Tem razão de desconfiar, tem que ter razão, porque é um dinheiro público e tem que ser transparente. Então, essa ferramenta DivulgaCand te diz, é um raio-x de tudo que acontece com o dinheiro. E onde está gasto, está ali a cópia da nota fiscal, a cópia do contrato, tudo. Bom, muito bom isso. A população precisa realmente acompanhar isso para poder entender. Tá? Quando você estava falando realmente dos setores, e a vantagem do período curto de que você pode fazer os gastos, que o gasto acaba sendo local, necessariamente local, porque se tivesse um prazo maior, o cara ia contratar a gráfica de São Paulo, que seria melhor. fora, né? Tá? Como o período é tudo curto, tudo é aqui. Então, esse dinheiro, realmente, esse valor que vem para Rondônia, desgasta em Rondônia, o dinheiro que vem para os candidatos de Porto Velho, ele não tem como gastar em outro lugar, ele precisa gastar aqui. Porque o prazo. Então, existe, é muito curto o prazo, mas tem uma vantagem. Por isso que eles se preparam todo mundo antes. Realmente há um preparativo antes, todo mundo recolhe seu estoque, contrata seu funcionário e realmente tem um impacto positivo. Isso é verdadeiro, um impacto positivo na economia, na indústria. Dois setores necessariamente são beneficiados, que é o gráfico e a do vestuário. Tá? O gráfico mais ainda, o gráfico realmente ele se prepara porque a indústria gráfica entrou com a informatização, acabou que ninguém mais tem envelope porque não manda mais carta e e-mail, ninguém mais tem papel timbrado porque agora é tudo eletrônico, ninguém mais faz nota fiscal porque agora é tudo nota fiscal eletrônica. Então o material hoje de campanha é o segundo, você tem os comércios onde compra, ainda tem aqueles foldos, que é os clientes, e depois o ano. O ano eleitoral é o ano com faturamento maior dessas empresas gráficas locais, porque elas estão aqui, porque aqui você não tem editora de livro, que ainda faz livro, mas Eles devem fazer todo um planejamento financeiro já esperando por essa época do ano, né? esperando Tipo para essa assim, campanha. E os já o fecham. up vai ser aqui e depois é Os down. caras que são pré-candidatos, que estão na candidatura, eles já começam a fazer, já faz, cada um tem a sua estimativa e tal. Você já começa a conversar e cada um já se prepara. Olha, eu vou fazer o material do candidato tal, do candidato tal. Então ele já sabe mais ou menos o que ele tem de ter de estoque. E parte desse material vem da China, então ele precisa se capitalizar um ano anterior para fazer o pedido. Esse ano, eles já fizeram o pedido deles. Demora 60 dias para chegar, talvez até mais, de acordo com as condições. E ele se prepara um ano anterior, mas ele se prepara esse ano para o ano que vem, mas com o dinheiro que ele ganhou no ano passado, que ano passado teve eleição. Entendi. Então, o que ele faturou ano passado, esse ano ele se organiza, ele compra mais equipamento, ele faz o pedido do papel, ele investe no que ele precisa investir para poder ampliar a sua prestação de serviço, e no ano que vem ele pau na máquina. Show demais. Muito esclarecedor, realmente. O senhor tem alguma pergunta fora a parte? Não tem mais não, mas eu acho que tem que enfatizar realmente essa ferramenta de divulgar, acho que você tem que começar realmente, e até na época de campanha política, querem ver, entre lá nesse site aqui que você vai ver. Se pudesse acessar por aqui, em 1 minuto eu ia te mostrar como é que funciona essa ferramenta. Tem acesso à internet esse monitor? Eu acho que tem, né? Então vai no Google aqui, por favor. Beleza. Te mostrar uma coisa aqui rapidinho. Coloca aí, DivulgaCand. 2000. Tá aí embaixo, vai. Clica nele aí. Vai aqui nesse primeiro link aqui. Olha só. Vem aqui, região norte. Vem Rondônia aqui. Aí você vem aqui, senador, qualquer um, você escolhe, senador, governador, vai. Esse aí eu acho que tá do ano 2022, ótimo. Aí aqui, ó, tá, pega qualquer um desses aí, pega um que teve uma movimentação maior financeira, o governador aqui, ó, pega o governador aqui, o Marco Rogério, aliás. Aqui, essa tela aqui, olha só. O total que ele gastou na campanha foi R$ 8.150.673,42. Da onde que veio esse dinheiro todo? Aí você vai clicar aqui, receitas. Vai abrir a página. Aí vai dizer de onde que veio o dinheiro. Parte pública, parte privada, dele mesmo, que o candidato pode doar para ele mesmo. Ele pode doar dele mesmo e pessoa física, R$1.000, né? Então, R$1.000. Pessoa física que é isento, o isento, né? Olha aí, ó. Direção Nacional do Partido, ele recebeu 4.700.000. Juan Alex Testoni doou R$500.000. Isso aqui são pessoas, o próprio candidato, ele doou lá R$300.000. Vem aqui na despesa.
Aí vai abrir a página e vai estar para onde foi o dinheiro Gastou todinho da 9 milhões, campanha. 386. Sem desmerecer nenhum outro órgão e nem esfera municipal, estadual ou federal, não tem um dinheiro Não, público tem mais mais transparente que transparente. esse, onde qualquer pessoa pode ver isso em questão de 1 minuto, entendeu? Aí você sabe, aí o eleitor pode ver isso no celular, entendeu? Só para mostrar assim, o tanto que a ferramenta ela é transparente. Aqui é uma questão só de conexão que dá essa travadinha. Pronto, tá aí, ó. Propaganda, publicidade. Ele gastou 1.850.000 com agência de publicidade. A nota fiscal tá aí. Campanari, advogados, gastou 541 mil com advogado. Impacto, comunicação visual, 280. Tá aqui, tudo que ele gastou tá aqui, ó. Táxi aéreo, alugou avião, ó. 210.600. Então tá aqui, ó. Onde você vê em qualquer esfera uma transparência dessa? Não tem. E a população precisa saber disso. Posto de combustível. Tudo daqui, a população precisa ver, porque ela sabe onde está gastando. Entendeu? Porra, Ares, isso aí é realmente esclarecedor. Eu acho que você deveria continuar batendo nisso, como eu disse. Eu era uma pessoa que desconhecia completamente Gráfica. essa cobrança em cima. É uma pesquisa que ele mandou fazer ali. Pesquisa, né? Se ele fez alguma despesa fora da regra, ele vai ter uma análise muito criteriosa e vai ter uma ressalva e vai ter que devolver o dinheiro que o controle interno entender que a União foi lesado ali, houve uma irregularidade. Pô, cara, show demais. Agradeço muito, não sei se você quer explanar, mas Não, tá ótimo, tá ótimo. foi para mim foi extremamente esclarecedor, até porque a gente estava falando sobre revitalização do comércio e realmente sobre o fundo eleitoral causa um grande impacto neste período do comércio. Não sei se dá para revitalizar 7 de setembro nesse período, mas foi muito informativo, que tipo assim, eu era uma pessoa que tinha uma visão bem deturpada realmente de fundo eleitoral. Eu acho que grande parte das pessoas tem, como eu estou dizendo, eu acho que você deveria insistir mais em dar essa tua informação em palestra, até porque você está como presidente de um partido, então, tipo assim, você tem que defender mesmo a bandeira e apresentar isso, cara, porque, tipo assim, como eu disse, possivelmente o senhor já conhecia grande parte de como funcionava, mas para mim foi algo realmente novo e, com certeza, para grande parte das pessoas que estão assistindo também vai ser, e eu acho que o senhor deveria continuar nessa pegada aí. Maravilha, obrigado pelo convite, estarei sempre à disposição. Assim que tiver oportunidade, pode fazer o A gente convite. agradece a sua vinda, o seu tempo, e assim que eu tiver mais tempo, aí eu chamo o senhor novamente. Estou à disposição. Agradeço muito. E assim a gente encerra aqui o nosso primeiro episódio do Disruptivo Podcast, com esse assunto sobre revitalização da 7 de setembro, sobre economia local. Como eu disse, a gente vai linkar pessoas, não vamos falar de promoções de políticos, falar mal muito menos de alguns. Aqui a gente está para fazer um network, apresentar problemáticas juntamente com as soluções. É por isso que eu disse, vou sempre trazer os especialistas. E hoje, aqui ao meu lado, como eu disse, nosso grande superintendente da Federação da Indústria, Gilberto Batista. Agradeço muito o seu tempo, que eu sei que o senhor não dispõe dele. Arranquei muito mais do que o senhor esperava, agradeço muito. E agradeço muito a participação do nosso presidente, Aires Mota, presidente do Partido Verde, que já foi também diretor de inovação. Então o homem tem conhecimento, cara. E é isso aí, agradeço muito e até a próxima.